Quarto tópico. Um participante de carne e sangue. Queridos, vamos falar sobre as naturezas de Cristo, sobre a sua divindade e sobre a sua humanidade. É um tema onde muitas pessoas não conseguem discernir direito. Porém, faremos o possível para estar mostrando exatamente como está na palavra de Deus, ok? Pergunta A. Quarto tópico, não é? Que natureza Cristo assumiu assim que encarnou? E por que isso foi necessário? Hebreus 2, 14 a 16 diz o seguinte: E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Nesse primeiro verso, irmãos, de Hebreus, nós vemos o seguinte: ali foi idealizado, não ali, já tinha sido feito antes, o plano da redenção. Então, estava dando curso a esse plano para salvar nós, os pecadores perdidos. O verso 15. E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão, à escravidão. De quem? Do diabo. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Prestem bem atenção. A notinha nos diz: teria sido uma humilhação quase infinita para o Filho de Deus tomar a natureza humana, ainda na época em que Adão estava em sua inocência no Éden. Mas Jesus aceitou a humanidade após o pecado ter enfraquecido a raça ao longo de 4.000 anos. Igual a qualquer filho de Adão, ele aceitou os resultados da atuação da grande lei genética. Pode-se comprovar a amplitude desses resultados ao observar a história de seus antepassados terrestres. Ele veio, portanto, uma carga genética que o habilitou a compartilhar nossas tristezas e tentações e nos dar o exemplo de uma vida sem pecado. A pergunta B, queridos. Embora Cristo tenha assumido a nossa natureza caída, o que devemos entender sobre a sua vida humana? Hebreus 7, 26 diz o seguinte: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus.
Irmãos, os irmãos veem que Cristo, na cruz, ele não aboliu a sua lei. O que foi abolido na cruz, irmãos? O sacerdócio, que antes era levítico. E agora ele se tornou nosso sumo sacerdote. Através de quê? Do seu sangue. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hebreus 4,15 diz o seguinte: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Vou ler um trechinho só da nota aqui, irmãos. Cristo é nosso exemplo em todas as coisas. Ele é um irmão em nossas fraquezas, pois, como nós, em tudo foi tentado. Mas pelo fato de não ter pecado, sua natureza recuava do mal. Devemos tomar exemplo com ele. Suportou os conflitos e angústias a que estão expostos todos quanto vivem em um mundo cheio de pecado. Queridos, que Deus nos abençoe e nos guarde, que possamos vigiar e orar. E solicito a vocês, o nome desse canal é Canal Filadélfia Genuína, o canal do amor fraterno. Que Deus nos abençoe a todos. Amém.